Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Hoje vamos revisar o conteúdo que demos semana passada sobre estatística, média, sobre média, moda e mediana. Espero que vocês compreendam tudo que eu possa passar de forma bem simples para vocês, certo? Que facilite a vida de vocês para que vocês possam resolver as atividades da maneira mais fácil possível, ok? O vídeo não vai ficar grande coisa não, porque é só um início. A gente ainda está no aprendizado, certo? Mas espero que vocês possam entender pelo menos o conteúdo, certo, gente? Bom, vamos começar. O que a gente chama de tendência, medidas de tendência central, certo? Que são? É a parte de estatística, na verdade, que a gente está falando. A gente vai falar sobre média, moda e mediana. A média é pura e simplesmente a soma de todos os valores que eu tenho dividido pela sua quantidade. É bem simples. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 3 números. Posso dividir. O que é que eu faço? Eu somo esses 3 números e vou dividir pela sua quantidade que eu tenho aqui. Tenho 3, eu somo 3 mais 3 mais 6. Eu somando vou ter 12. E vou dividir por quanto? Pela quantidade que eu tenho, certo? Se eu tenho 3 números, eu divido por 3. Se eu tiver 4, eu divido por 4. E assim sucessivamente, certo? Na divisão, a média que eu obtenho é 4. A média é como a gente calcula a nota de vocês, certo? A gente soma as 4 notas, as notas dos 4 bimestres e divide por 4. Vou mostrar a vocês, certo? Aqui, vocês têm a nota 6, 8, 4 e 2. É o que eu vou fazer. Para saber a média, o que é que eu faço? Eu somo as 4 notas, certo? E divido por quem? Por quanto? Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então eu vou dividir por 4 para achar a minha média. Então, média, vou somar 6, mais 8, mais 4, mais 2. Por quanto eu divido? Se eu tenho 4 números, eu divido por 4. Somando 6 mais 8, 14. Mais 4, 18. Mais 2, vai dar 20. O resultado da soma eu divido por 4. Então, se eu for dividir por 4, a minha média será 5. No caso, seria reprovada, né? Ou estaria em recuperação, certo? Que a média é 6. Mas eu quero que vocês entendam. Média aritmética é o quê? É a soma de todos os valores dividido pela sua quantidade. A moda. Moda é o valor que mais se repete dentro de um conjunto. No caso desse exemplo, eu tenho aqui 1, 4, 3, 5, 6, 4, 7, 4, 2. Certo? São os valores que eu tenho dentro desse conjunto. Eu vou olhar o quê? Qual o número que mais se repete? Nesse caso, o número que mais aparece dentro desse conjunto é o 4. Se ele é o que mais aparece, ele vai ser minha moda. Então, a moda seria igual a 4. A moda não precisa calcular, certo, gente? É bem simples de ser feito, certo? Não tem dificuldade. É só questão de observação, certo? E atenção. Pode acontecer também de eu ter 2 modas. O que seria isso? De 2 números que se repetem com a mesma quantidade de valores. No caso, o 2 e o 4. Vejam que ele aparece cada um 2 vezes. Se os dois têm a mesma quantidade de valores, e eles se repetem 2 vezes, então eu tenho 2 modas. Isso seria, então a minha moda seria 2 e 4. Isso chama de bimodal, certo? Se tivesse 3 números com a mesma quantidade, se eu botasse aqui no exemplo, o 5 também acrescentasse aqui, quer dizer, eles têm a mesma quantidade de valores, certo? Então, o 5 também seria a minha moda. A gente chamaria de trimodal. E assim vai, certo? Então, resumindo, a moda é o valor que mais se repete dentro de um conjunto, certo? Agora, a mediana. A mediana
ocupa o centro da lista. O que quer dizer isso? É o valor que está no meio. É o valor que está no centro do conjunto. No caso, eu tenho 9 valores. Qual o valor que está exatamente no meio desses 9 valores? O 5. Se ele está aqui no meio, então minha mediana vai ser 5. Aí eu não preciso calcular. Eu já tenho um número que está no meio. Então, a minha mediana será 5. É bem simples. Quando eu tenho um número ímpar de valores, a mediana é um número que está bem no meio, no centro. Agora, quando eu tiver um número par de valores, eu tenho que... O que é que eu faço? Eu não tenho um valor central. Então, como é que eu vou determinar a minha mediana? A mediana a gente determina como? Se eu tenho um número par de valores, no caso eu tenho 8 valores. Eu vou somar os 2 valores centrais e dividir sempre por 2. Sempre dividir por 2. Isso quando eu tiver um número par de valores. 4, 6, 8, 10, por aí vai. Certo? Somaria 4 mais 5 e dividiria por 2. Aí aqui está a minha mediana após a divisão. Certo, gente? É bem simples, não tem muito mistério não. A gente vai ver um exemplo para que vocês possam visualizar melhor tudo isso aqui, certo? Vamos lá. Vamos por um exemplo, gente. Exemplo. Vamos determinar a média a moda e a mediana dos números. Dois, 4, 8, 6, 12 e 10. Certo? Pronto, como é que a gente vai calcular? Primeiro eu vou calcular a média. Como é que eu faço a média? A média, quem sabe, é a soma de todos os valores dividido pela sua quantidade, certo? Eu vou somar 2, mais 4, mais 8, mais 6, mais 12, mais 10. Quantos valores eu tenho? 6. Então eu vou dividir por 6. Somando 2 mais 4 eu tenho 6. 6 mais 8, 14. Mais 6 eu tenho 20. Mais 12, 32. Mais 10, 42. Eu vou dividir por 6 para determinar minha média. 42 dividido para 6, eu tenho 7. Então, a minha média seria 7, após somar e dividir todos os valores pela sua quantidade. É bem simples, é somar e dividir pela quantidade que você tem, certo? Como eu determino a moda? Eu vou olhar... Desculpa aí, houve um erro aqui, vou acrescentar mais um número para poder a gente fazer aqui. Eu vou acrescentar o 5 e mais um 2,
certo? Dois dá um 6 e mais um 2. Mais 6. Melhor 4. Desculpa aí. O 4 e o 2. Pronto. Agora eu tenho o quê? Em vez de 6 valores, eu vou ter 8. Por que eu fiz isso? Porque senão a moda seria todos os valores. Então vamos... Não dá. Então vamos calcular aqui de novo. Vamos somar. 2 mais 4 eu tenho 6. Mais 8, 14. Mais 6, 20. Mais 12, 32. Mais 10, 42. 46. Então somando eu tenho 48. Então 48 eu divido, se eu tenho 8 números, agora eu vou dividir por 8. 48 dividido por 8 eu vou ter 6. Então minha média vai ser igual a 6. Então, gente, eu acrescentei para facilitar na determinação da moda, certo? O que é que eu fiz? Acrescentei 2 valores, então a partir de agora eu tenho 8 valores. Então eu vou dividir por 8, é uma coisa que eu já sei. Então somarei todos os valores, que somando eu vou obter 48 e dividir por 8, que é a quantidade que eu tenho. 48 dividido por 8, eu vou ter 6, certo? Agora, como eu determino a moda? Como eu já disse, é o número que mais se repete. Ele pode ter 2 modas, 3 modas, 4 modas e assim sucessivamente, certo? Porque é o número que mais aparece dentro de um conjunto. No caso, eu vou olhar qual é o número que mais aparece dentro do conjunto. Eu tenho 2, veja, e também tenho o 4. Ambos aparecem 2 vezes, certo? Como aparecem 2 vezes, então os 2 são a minha moda. Então 2 e 4 serão a minha moda, porque os 2 se repetem na mesma quantidade de valores. É bem simples. Isso a gente chama bimodal, mas o importante é que vocês olhem, vejam qual o valor que mais se repete. No caso, os 2 se repetem da mesma forma, cada um com 2 valores. São os que mais possuem valores aqui no conjunto. Então os 2 são minha moda. Mediana. Como é que eu calculo a mediana? A mediana, eu posso determinar, se for um número ímpar de valores, 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim vai, a mediana seria o meu valor do meio, o valor central. Mas nesse caso eu tenho 8 valores, então 8 é um número par. Se eu tenho um número par de valores, então o que é que eu faço? Para determinar a mediana, como eu disse, eu vou pegar esse número e esse que estão no meio, são os 2 valores que estarão no meio, que seria 6 mais 12. E dividir por 2. Eu somando 6 mais 12, eu vou ter 18. Dividido para 2, vou ter 9. Sempre divide para 2, que eu estou fazendo uma média. Pego os 2 valores que estão no meio e somando, divido por 2. Sempre divido por 2. Isso só faz quando eu tenho um número par de valores. Como eu tenho 8 valores, eu pego o valor os 2 valores centrais, que é 6 e 12, e somo e divido por 2, para achar a minha mediana. Se eu tivesse 7 valores, se eu apagasse o 2 aqui, ficaria aqui com 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o valor que está no meio? O 6. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 números para cá, mais 3 números para cá. Quem é que ficou no meio? O 6. Então o 6 seria minha mediana. Isso acontece quando eu tenho um número ímpar de valores. Certo, gente? É bem simples. A gente vai ver isso hoje, amanhã e na quarta a gente fará uma atividade, certo? Espero que tenham gostado, que tenha facilitado a vida de vocês, certo?
estarei aqui para tirar todas as dúvidas, certo? Conte comigo sempre. Valeu, um abraço.